Senadora Gleisi, senador Garibaldi, eu queria também, claro, me associar à manifestação que Vossa Excelência acaba de fazer, né, destacando, sem dúvida nenhuma, esse momento hoje, né, significativo, muito importante, para que a gente possa avançar na luta em defesa e promoção dos interesses das mulheres, e dizer a Vossa Excelência o seguinte: a Casa da Mulher Brasileira, como já disse a senadora Gleisi, graças a Deus vai chegar aos 27 estados da federação, inclusive ao nosso Rio Grande do Norte. A ministra Eleonora esteve sexta-feira lá em Natal, ocasião em que o senhor estava em Mossoró, acompanhando o ministro da Integração. E na sexta-feira, inclusive, ela foi visitar já em loco o terreno onde vai ser exatamente construída a Casa da Mulher Brasileira, que é lá na Zona Oeste, uma área de boa localização. E, no fundo, senador, a Casa da Mulher Brasileira, eu traduziria que é uma espécie de central da cidadania. A cidadania exatamente em prol do direito que as mulheres devem ter de viver uma vida com dignidade e sem violência. O senhor, quando foi governador, criou o Programa Central do Cidadão. Essa Casa da Mulher Brasileira, a gente poderia dizer que é a central da cidadã. Mas, sobretudo, é isso, eu acho que é isso, é uma central da cidadania. A cidadania voltada exatamente para promover, para que a gente possa avançar no sentido de que as mulheres tenham direito a uma vida com dignidade. E tenho fé em Deus que lá no Rio Grande do Norte, até o final do ano que vem, o governo do estado, o governador Robson, já enfim, tomou as providências para a doação do terreno e até o final do ano a gente também inaugurar a nossa Casa da Mulher Brasileira lá no Rio Grande do Norte. Quero, portanto, senhor presidente, também aqui fazer um registro. Nesta última sexta-feira eu participei lá no Rio Grande do Norte, inclusive o senador Garibaldi Filho também participou, de um importante seminário que foi o seminário intitulado Nordeste, 60 anos depois, mudanças e permanências. Por que 60 anos depois? Porque foi exatamente há 60 anos, lá na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, que a Igreja do Nordeste, os bispos do Nordeste, tendo naquela época, inclusive à frente, senador Garibaldi Filho, quer dizer, inspirado inclusive por Dom Helder Câmara, realizava exatamente o primeiro seminário para pensar o Nordeste brasileiro, para pensar exatamente o semiárido. E eu confesso a Vossa Excelência que eu fiquei até emocionada de ter participado deste seminário agora, desta edição, 60 anos depois, um seminário que, ao nosso ver, é muito importante, é um marco para a nossa região, porque exatamente a Igreja Católica, pensando uma nova agenda para uma região que acolhe mais de 50 milhões de habitantes. É a Igreja pensando sobre um período histórico, refletindo, senador Garibaldi Filho, sobre as mudanças ocorridas e os novos desafios. Portanto, eu quero aqui saudar a todos os bispos do Nordeste, a Igreja, enfim, a todos aqueles e aquelas que se empenharam na realização desse seminário, nas figuras do nosso Monsenhor Dom Jaime, de Dom Antônio, nosso arcebispo lá do Siridó, lá de Caicó. Na figura deles, quero saudar, portanto, a realização desse seminário, que é um seminário, sem dúvida nenhuma, muito importante, por todo o esforço de reflexão que um seminário desse traz, na medida em que nós estamos fazendo um balanço de como foram esses 60 anos, quais as mudanças, quais os desafios, ao mesmo tempo em que nós estamos também atualizando o diagnóstico, a realidade colocada diante, meu Deus, de tantos desafios, senador Garibaldi Filho, que o nosso Nordeste querido, não só
o Rio Grande do Norte, mas o nosso Nordeste querido tem exatamente a enfrentar. O seminário, só para se ter uma ideia da importância, né, lá estavam, né, figuras que conhecem muito bem o Nordeste, como, por exemplo, a professora Tânia Bacelar, que o senhor conhece muito bem, uma economista respeitada, talvez uma das economistas que detenha o maior número de informações acerca exatamente, né, da realidade do Nordeste. É uma estudiosa, né? Tânia, portanto, esteve lá. Lá também, o seminário também teve a presença do ministro Mangabeira Unger, a presença da ministra Tereza Campelo, que dialogou exatamente lá com os participantes do seminário acerca, né, da pasta que ela dirige e que tem, né, uma ação de cunho social tão importante para o Brasil e principalmente para o Nordeste. Eu não me refiro só ao Bolsa Família, mas os outros programas, as outras políticas, como a questão das cisternas, o PAA, e tantas outras políticas voltadas exatamente para combater a questão da desigualdade social. E também quero aqui destacar a presença do ministro Gilberto Occhi. Nós, inclusive, fomos com ele na sexta-feira e foi muito importante, senador Garibaldi Filho, eu diria até emblemático, ver o ministro Gilberto Occhi naquele seminário, prestando contas, e falando em nome da presidenta Dilma, fazendo exatamente um balanço acerca das ações em curso, né, na pasta que ele dirige, o Ministério da Integração Nacional, dialogando com uma das realidades, né, mais desafiadoras do nosso Nordeste querido, que é exatamente, senador Douglas Sintra, a realidade no que diz respeito à questão da infraestrutura hídrica, né? Infraestrutura hídrica que está ainda a exigir e muito, né, investimentos para que o Nordeste brasileiro possa ter, né, o tratamento de respeito e de dignidade que os nordestinos merecem no que diz respeito à questão da segurança hídrica, levando em consideração tudo aquilo que nós sabemos que é a peculiaridade do Nordeste, do semiárido nordestino, em função das intempéries climáticas. Nossa região já vai entrando no 3º ano de estiagem, de poucas chuvas. E o ministro Gilberto Occhi lá confirmou, né, os investimentos para o nosso estado muito importante, como a barragem de Oiticica, emblemática para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, pela sua grandiosidade, um investimento de mais de 300 milhões de reais, que, sem dúvida nenhuma, né, significará e muito para o Seridó, não só em matéria de segurança hídrica, mas do ponto de vista de promover o desenvolvimento daquela região. Bem como também lá ele garantiu a questão da adutora Currais Novos, Acari, o senador Garibaldi Filho estava lá, o prefeito de Acari, prefeito de Currais Novos, um investimento de 34 milhões de reais, e ele assegurou que os recursos estão garantidos e essa adutora tão importante lá para Currais Novos será, se Deus quiser, concluída, bem como também 1.060.000, através de um convênio com o governo do estado, para que a gente possa concluir a adutora também lá de Carnaúba, que sai lá de Boqueirão, né? Bem como também adiantou a liberação de mais de 4 milhões de reais para a chamada Operação Carro-Pipa. E no que diz respeito à questão de Oiticica, ele assegurou que o Ministério continuaria empenhado para que não faltasse a liberação, exatamente para garantir, de um lado, o pagamento das indenizações, bem como também garantir a continuidade da obra. Enfim, o ministro anunciou, né, um conjunto de investimentos, aliás, confirmou, né, um conjunto de investimentos para o Rio Grande do Norte, nessa área de infraestrutura hídrica, no valor superior a 200 milhões de reais. E ainda tem uma boa notícia, que foi exatamente a explanação que ele fez sobre o São Francisco.
quando lá, né, ele apresentou todo o andamento da obra do Canal do São Francisco, obra essa que já tem mais de 60% da sua capacidade já construída. Ele esteve na cidade de Mossoró, e lá em Mossoró anunciou também o compromisso do Ministério da Integração Nacional de agora, de uma vez por todas, dar andamento às providências para que o ramal oeste, que faz parte exatamente do complexo da obra do São Francisco, seja construído lá no Rio Grande do Norte. Nós temos o ramal Piranhas-Açu já em curso, inclusive a barragem de Oiticica faz parte, né, desse ramal, mas nós precisamos demais do ramal oeste, que vai se ligar com a bacia, né, de Apodi, de Santa Cruz, ramal esse que vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar mais de 50 cidades lá da região do Alto Oeste e do Médio Oeste e da região Oeste. Ao lado também do sistema adutor de Pau dos Ferros, que deverá ser entregue ainda, né, no decorrer desse ano. Mas eu quero aqui saudar essa iniciativa do ministro, né, no que diz respeito ao ramal lá a oeste da transposição do São Francisco. E ele, inclusive, apresentou o calendário. Ele quer, né, que nesses próximos 20 meses, no caso, o ramal oeste, lá do Complexo São Francisco, chegue lá naquela importante região. Pois não, senador Garibaldi Filho? Senadora Fátima, olha, eu quero, inclusive, dizer que agora o senador Douglas Sintra, ele está mais reconfortado, porque nós estamos falando agora da obra do São Francisco, que beneficia o seu estado, o estado de Pernambuco. Eu creio que tudo o que Vossa Excelência falou na tribuna foi muito importante durante esses últimos dias, esse último fim de semana no Rio Grande do Norte. Agora, para realmente termos a dimensão do que foi o início dos anos 60 para o Nordeste, para que nós temos uma ideia, só falando agora de uma obra que é tão importante quanto aquela que foi a criação da Sudene, que foram aquelas iniciativas tomadas naquela época, que é essa obra da transposição do Rio São Francisco. Essa, sim, é uma obra que precisa ser concluída, e eu diria que nesse período de ajuste, mesmo tendo esse ajuste pela frente, que nós temos que fazer valer os ajustes, nós temos que antecipar, se for possível, a conclusão da transposição, porque o quadro, o senador Douglas sabe muito bem, a senadora Fátima também, o quadro desse 4º ano de seca que nós estamos entrando é calamitoso. Obrigado, senador. Com certeza, senador Garibaldi Filho. Eu incorporo aqui a parte de Vossa Excelência, Vossa Excelência que fala, sem dúvida nenhuma, com muita propriedade, né, pela experiência que tem, inclusive enquanto governador do nosso Estado, e pela experiência que tem enquanto ministro e também enquanto parlamentar, né, que sempre se empenhou muito, né, nessa luta pela realização da obra do São Francisco. Eu quero dizer aqui, senador Douglas, da nossa, não só crença, da nossa fé, não só da nossa esperança, mas da nossa confiança de que essa obra, enfim, ninguém deterá mais a obra do São Francisco de maneira nenhuma, ninguém deterá mais. A presidenta Dilma tem clareza, ela sabe, né, da importância, do caráter estratégico que tem essa obra, né? Nós não estamos falando de uma região qualquer, nós estamos falando de uma região que tem uma densidade populacional expressiva, e estamos falando de uma região que todos nós sabemos, né, que
tem que conviver com as intempéries climáticas no que diz respeito à escassez, à falta de chuvas e, portanto, já passou até do tempo, já passou até da hora, né, do Nordeste brasileiro ter, sem dúvida nenhuma, a solução adequada, né, senador Douglas, para conviver, né, com esta realidade. A exemplo do que acontece, inclusive, em outros países do mundo. Então, é importante que a sociedade continue mobilizada, cobrando da classe política, a classe política, por sua vez, cobrando do Poder Executivo, para que esse calendário, enfim, seja cumprido, para que, se Deus quiser, a obra do São Francisco seja entregue o mais tardar, né, até o final de 2016, 2017, como está previsto, né? Quero aqui também saudar o deputado Betinho Rosado, que partiu dele a iniciativa de, em parceria com a Universidade Federal do Semiárido, convite ao ministro Gilberto Ock para que fizesse esse debate lá em Mossoró, falando precisamente da obra do São Francisco, e o ministro, né, enfim, adiantando essa excelente notícia para o Rio Grande do Norte, em especial para a região oeste, que são as providências agora para a questão do ramal oeste lá da obra do São Francisco, que, repito, vai beneficiar e muito aquela região, um conjunto de mais de 50 municípios. Então, por fim, senhor presidente, eu quero aqui, voltando ao seminário Nordeste 60 anos depois, mudanças e permanências, os bispos lá de Pernambuco, inclusive, também participaram, né? Participaram, inclusive, representantes de várias entidades, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, o Observatório Nordeste, enfim, várias entidades, né, que têm, né, que gozam de muito respeito junto à sociedade, que trabalham em parceria com a igreja e, sem dúvida nenhuma, né, têm dado ao longo desse tempo todo uma contribuição muito importante no que diz respeito a gente enfrentar o drama da questão das desigualdades sociais e das desigualdades regionais. Portanto, quero aqui mais uma vez parabenizar, repito, a igreja lá do Nordeste, colocando que esse esforço reflexivo que a igreja faz, inspiradas, por que não dizer, né, no legado de Dom Helder Câmara, que foi o articulador, senador Douglas, do primeiro encontro dos bispos para pensar o Nordeste em 1956, lá na cidade de Campina Grande. Por isso que o encontro agora é 60 anos depois. Pois bem, quero saudar o esforço reflexivo que a igreja faz, inspirada no legado de Dom Helder Câmara, nas palavras, por que não dizer, do nosso Papa Francisco, e tenho certeza que essa reflexão, ela produz exatamente o quê? A atualização do compromisso histórico que a igreja tem, né, com a defesa da democracia, a defesa da justiça social, que no nosso caso do Nordeste passa fundamentalmente pelo combate às desigualdades sociais, pelo combate às desigualdades regionais. Eu quero associar a esse registro que faço hoje, senador Douglas, os encaminhamentos que foram tirados exatamente do seminário do Nordeste, 60 anos depois, realizado de quarta a sexta-feira, lá na cidade de Natal. Peço licença a Vossa Excelência para associar ao nosso breve registro aqui as proposições, os encaminhamentos que saíram exatamente deste importante seminário, né? 60 anos depois, quais as mudanças, quais os avanços, quais as conquistas e o que nós temos ainda, né, a conquistar. E sabemos que temos muito ainda a conquistar, porque em que pese nesses 12 anos, me permita dizer, de governo do PT e aliados, em que pese desses 12 anos, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, nós temos constatado mudanças do ponto de vista social significativas no Nordeste brasileiro, e os dados não me deixam mentir. Não é à toa que o Nordeste foi uma das regiões, né, que mais cresceu do ponto de vista do seu produto interno bruto. É fato os milhões de
de famílias, milhões de famílias que nós tiramos da miséria. É fato, de repente, ter tirado o Brasil do mapa da fome. É fato, por exemplo, no Nordeste brasileiro, de repente, ver o filho do assentado, ver o filho, né, do pequeno agricultor, ver o filho da empregada doméstica, ver o filho, né, das classes populares, por exemplo, hoje tendo muito mais condições de ter acesso ao ensino superior, inclusive de fazer o curso de medicina, de ter acesso a um bom curso técnico através da expansão da educação profissional que nós levamos por esse país afora. É fato, por exemplo, né, que as nossas crianças estão tendo mais acesso às creches, mas é fato também que há uma dívida ainda enorme do ponto de vista social para com o povo brasileiro, inclusive para com o povo nordestino. O Nordeste, inclusive, precisa ainda ir muito avançar, inclusive no que diz respeito à questão da logística, à questão dos investimentos na infraestrutura rodoviária, aeroportuária, a questão da infraestrutura hídrica, a questão, por exemplo, da agricultura familiar, a questão ainda da regularização fundiária, a questão da reforma agrária, ao lado, né, daquilo que a gente precisa avançar do ponto de vista de ter políticas públicas eficientes e de caráter universalizante. E esse seminário vem exatamente nessa direção, fazer o balanço e apontar os rumos para o presente e o futuro naquilo que diz respeito aos novos desafios e às novas lutas. Muito obrigada, senador. Senadora Fátima, eu gosto de ver a senhora falar do Nordeste e tenho a seguinte observação. Antigamente, o Nordeste era visto de uma forma bem diferente. Se via apenas dificuldades e problemas no Nordeste. Hoje, no Nordeste, nós vemos polos de produção agrícola, não só em Petrolina, mas também no Rio Grande do Norte, no Ceará, com irrigação. Nós vemos polos de produção industrial em diversos pontos do Nordeste, diversas cidades. Nós vemos, na minha região especificamente, um polo de desenvolvimento de confecções muito forte, que a gente fala que não é mais nem um polo de confecções, e sim um polo de moda, ou seja, que agrega bem mais valor ao produto. E nós vemos, sobretudo, também um polo de desenvolvimento educacional, onde as pessoas com menos recursos financeiros não tinham oportunidade de estudar e hoje elas podem realmente ter esse diferencial. Mas quero também registrar essa questão da transposição do Rio São Francisco como a grande mudança de estrutura para o Nordeste. Nós sabemos quanto é importante portos, estradas, infraestrutura como um todo, mas essa obra da transposição, ela é um marco, ela é a demonstração de que a água tem que ser democratizada. Na minha cidade, Caruaru, quando eu era jovem, chegava-se a ter 20 dias sem água na torneira, porque os canos da empresa não tinham água realmente, toda casa tem que ter uma cisterna. Isso vem mudando ao longo do tempo e graças a obras não só de barragens, mas agora com a transposição, é que nós podemos ver o quanto efetivamente a vida das pessoas vai mudar. Só quem vai lá, só quem vê o tamanho da obra, que apesar de não estar pronta ainda, mas quem quiser se dispor de ver o tamanho que compreende essa obra, realmente pode perceber o quanto vai transformar a vida das pessoas. Quero também me congratular com a senhora, que esteve junto conosco no Ministério da Microempresa para falarmos de um tema que é fundamental, não só para o Nordeste, mas para todo o país, que é a questão do artesão, para que possamos construir mais oportunidades, mais alternativas, uma regulamentação digna, para que o artesão possa trabalhar e poder fazer da sua arte uma fonte de vida mais segura. Sem dúvida, senador Douglas. Só para aqui adicionar o comentário de Vossa Excelência sobre a questão da luta em prol da valorização do artesão, dizer da nossa alegria, né, porque juntos nós promovemos aquela audiência pública que, graças a Deus, né, já vem dando frutos. Digo isso porque, dentre as deliberações que a nossa audiência pública tirou, uma delas era exatamente lutar para acelerar a tramitação
do projeto de lei 7550 de 2010, que tramita aqui no Congresso Nacional, que trata exatamente da regulamentação da profissão do artesão. Pois bem, qual não foi a nossa alegria, que finalmente o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, viu? E agora vai passar por 2 comissões na Câmara e em breve estará aqui no Senado e nós vamos botar esse projeto aqui debaixo do braço, eu e o senhor, para que, se Deus quiser, ele possa ter a sua tramitação concluída o mais rapidamente aqui no Senado, para que, enfim, os artesãos do nosso país, né, possam ter direito, né, à regulamentação da sua profissão, com tudo aquilo que essa legislação vai ensejar do ponto de vista de profissionalização, de valorização e do reconhecimento, né, do artesão no nosso país. Muito obrigado.